Fala, cowboys, beleza? Bom, eu não sei se eu vou conseguir legendar o vídeo. Se eu conseguir, vocês viram. Se não, eu vou explicar aqui agora. Né? Basicamente, o rapaz ele tá contando uma notícia, né? Uma história curiosa de um cara, né? Que é um senhor aí de 99 anos de idade, um italiano, chamado Antônio, que ele decidiu se divorciar de sua esposa de 96 anos após a descoberta, né, devido a algumas cartas que ela guardou, né, de uma traição que aconteceu há 60 anos atrás, tá? Então esse casamento que viveu aí, que perdurou a vida inteira desse cara, mano, o cara tem 99 anos de idade, né? Pode ser que para alguns até pense aquela ideia do tipo, já tá aí no fim, né? Então fica por isso mesmo, né? Continua com a sua esposa, mas não. Ele foi firme na decisão e decidiu entrar com esse divórcio, né? Que vai passar a ser aí um dos divórcios mais, se não o mais, esse detalhe eu não me recordo agora no vídeo, mas um dos divórcios mais assim, de idades avançadas, né? Um recorde nesse sentido, tá? Ou seja, você tem uma visão onde é muito fácil você encontrar mulheres que permanecem em relacionamentos, em casamentos, muito em função de outros fatores que não o amor de fato, né? Aquela coisa, né? Porque a emoção, muitas das vezes, você não vai encontrar num casamento de 60 anos, de 40, de 30 anos. Muitas vezes, casamentos de 2, 3, a emoção já vai embora. Imagina nesses outros casos, né? Então você também pode perceber que mesmo naquele passado distante que alguns gostam de tratar com aquele saudosismo todo e não sei o que, não muda a natureza do feminino, né? O que muda atualmente são algumas dinâmicas que trazem uma maior liberdade, que eu já falei que eu defendo, justamente porque a partir de agora vocês vão ter muito mais conhecimento da natureza delas e tomar decisões com base na realidade e não mais numa ilusão. O cara lá, o Antônio, né? Quando era jovem, provavelmente ele não teve a possibilidade de conhecer a fundo aquilo que ele estava se casando. Ele acreditava provavelmente em aspectos tradicionais e tudo mais, casou com ela, né? E deu no que deu, tá aí com 99 anos agora e teve que tomar uma decisão difícil, complicada, mas foi firme na decisão, né? Infelizmente, né, para ele agora o tempo é muito curto, né? Porém, eu creio que nesse sentido, pelo menos, ele vai estar muito melhor consigo, né? É muito mais consciente, ainda que, né, como eu falei, ele viveu uma vida, né, de mentira. No fim é isso, né? Esse é o sentimento que é muito triste de saber, né? Imagina você mesmo sabendo para um cara jovem que ainda tem todas as possibilidades, né, do mundo aí para reverter as coisas, enfim, já é complicado ter perdido vários anos da vida e tal, muito dinheiro envolvido, né, recursos e por aí vai, que dirá um senhor de 99 anos. Mas esse é um bom exemplo, é um exemplo para vocês tomarem um certo cuidado com essa ideia, né, de ter esse saudosismo todo, né, ter essa ideia, as mulheres do passado eram melhores e não sei o quê, sendo que na real acontecia muito mais esse tipo de situação do que vocês imaginam, né? Eu mesmo trouxe um outro vídeo aqui do autor do livro, né, do Game of Thrones, né, o George R. R. Martin lá, enfim, ele descobrindo, né, por meio de um teste de DNA que ele era fruto de uma infidelidade que veio de uma avó, enfim, alguma coisa assim. Eu não me recordo agora em qual linha exata, mas que era vinda do perfil justamente do feminino e não do masculino, que muitos falavam, inclusive, que era meio fama na família dele, que o cara era um malandrão e tal, mas no fim, veja só, né? Muitos homens levam a fama, né, do cafajeste, sendo que o que está acontecendo é justamente ao contrário. É aquela coisa, aquela frase popular aí dentro da comunidade, né, de que os homens eles contam histórias que não viveram e as mulheres escondem, né? Então existem isso, isso assim, para mim é bem claro, bem óbvio. E mais esse exemplo é só mais um dos vários, tá? Não é o primeiro, não será o último. Muitos caras vão continuar caindo nessa ilusão do casamento, nessa ilusão desses relacionamentos e tal, sendo que as mulheres elas são excelentes em esconder esses segredos, em guardar até o fim, né? Até os últimos dias, tá? E assim, a real é que para elas é algo até normal, é natural. Elas fazem essa separação do homem da vida delas, do amor da vida delas, o que gerava todas essas emoções, né? Que ela pode guardar a cartinha com tanto carinho, né?
que ela pode fazer esse sentimento do The One That Got Away, né? O cara que foi embora, né? Como aquela letra da música da Katy Perry, que pra quem ainda não viu o clipe, é um dos clipes mais head que se tem, então vale a pena vocês procurarem pra assistir, tá? A historinha e pegar a letra também. Então, assim, nós temos diversos exemplos, inúmeros exemplos, e esse é apenas mais um, tá? Um exemplo drástico, né? Um exemplo, como eu falei, de um cara que não vai ter tempo agora para recuperar, né? Esse tempo já foi, a vida ali dele com essa esposa foi isso, né? Não teve, pode até ter tido momentos bons, momentos felizes, eles de repente formaram uma família legal e tal, né? Mas ele vai ter que ficar apenas com esses sentimentos e com essa ideia, né? Essa ideia de o quanto que a possível paixão, né? Possível amor que a esposa tinha por ele era no fundo uma grande ilusão, né? E isso é bem triste, mas apesar de triste é uma realidade, é um fato comum. Não estou dizendo que acontece em todos os casos, mas é muito comum, sim. E quando a gente vira e fala, ó, toma cuidado com o perfil, a mulher de 30 anos e não sei o quê. Muitos gostam de tacar pedra na gente, falar um monte de coisa, mas a real é que a gente não quer que mais caras passem por situações como essa, mais caras, por exemplo, descubram que o filho que ele, né, tratou com tanto carinho não era dele de repente, né? São tantas histórias, tantas coisas que você, muitas das vezes, devido a essa confiança exacerbada, né, e ao invés de entender que a realidade é muito mais cruel do que parece, que você tem sim que tomar certas decisões difíceis, tomar muito cuidado, analisar firmemente, não cair no apaixonamento, não cair nessa tentação que é o feminino também, né? Assim, esse é o ponto. O homem, ele se apaixona muito pelo feminino, ele tem isso sim, ele fica até meio bobo mesmo. É normal, tá? Não é, o que não é normal é que você não aceite isso e tome uma medida, tome uma decisão sobre isso. Essa é a diferença entre um cara desperto e um cara que não é, né? O cara que é desperto, ele tem conhecimento, ele sabe das suas próprias fraquezas, ele sabe do Miqueinha interno que tá ali batendo na cabeça dele, ali falando, faz isso, faz aquilo. Muitas vezes comete alguns erros, mas ele não comete erros drásticos que podem acarretar aí em uma vida de completa ilusão, uma vida dentro da Matrix de fato, né? Então, essa é a diferença, né? Um cara desperto, ele é assim, ele tem consciência, enquanto que o cara não desperto, ele até sabe de uma coisa ou outra, mas é tudo não vai acontecer com ele, pra ele é tudo certo, a esposa dele é a exceção, a namoradinha dele é a exceção, e por aí vai, né? Então, é legal que vocês tenham essa consciência. Como eu tô falando pra vocês, eu não tô dizendo que isso acontece com todo mundo, eu não tô dizendo que, nossa, você tem que ficar com os 3 pés atrás. Não é isso o ponto. Mas você tem sim que tomar decisões lógicas e racionais dentro dos aspectos que eu já citei. Eu até falei do caso do filho, né? Então, faz o teste de DNA antes do registro. Não interessa se você confia na sua esposa, não interessa se você, e se ela não vai gostar. Assim, ó, você tem que fazer e você tem que deixá-la ciente de que isso é uma coisa crucial para você, por exemplo, tá? Porque assim, eu garanto que o Antônio aí do caso, do exemplo, ele não acreditava nisso até ver a carta. Ele viveu, e assim, eu acho muito improvável que ele tinha desconfiança. Ele viveu muitos anos com ela, viveu a vida inteira dele com ela. Então, viveu uma vida inteira para depois pegar essa carta e descobrir que era tudo uma ilusão. Tá bom? Então toma cuidado. Beleza? Tamo junto, cowboys. Clica no like, clica no inscrever-se. Tamo junto e até a próxima.